6 medos irracionais que estão impedindo você de criar a vida que deseja. Neste vídeo mostrarei como o medo impede você de atingir o seu potencial. Medo, a palavra de 4 letras que pode paralisá-lo e roubá-lo do seu maior presente na vida, seu potencial. O medo é o que nos impede de caminhar. O medo é o que nos cega das bênçãos da mudança. É o que nos estrangula e nos despoja da força, ousadia e originalidade. Em seu livro O Poder de Sua Mente Subconsciente, o autor de best-seller Joseph Murphy escreve: o medo deprime a ação mental normal e torna a pessoa incapaz de agir com sabedoria, pois ninguém pode pensar com clareza e agir com sabedoria quando paralisado pelo medo. Na verdade, a pesquisa mostra que viver com medo pode interromper certos processos em seu cérebro, gerando sérias consequências para a sua saúde. O medo é absolutamente normal. Todo mundo sente medo. E de acordo com o Psychology Today, a capacidade de ter medo faz parte da função normal do cérebro. A chave para trabalhar com medo é abordar a crença subjacente a ele. Muitas vezes produzimos pensamentos irracionais que são movidos por nosso medo racional. Muitas vezes acabamos nos apegando ao medo, nos privando de nossa capacidade de criar mudanças positivas na vida. Como Rumi escreveu, você nasceu com asas, por que prefere rastejar pela vida? Se você ceder ao medo, continuará a rastejar pela vida e nunca terá coragem de abrir as asas e voar rumo a novos horizontes. Embora seja impossível ficar completamente destemido, existe uma maneira de vencer esse medo. Veja como você pode superar os 6 medos irracionais que surgem quando você se depara com a decisão de criar qualquer forma de mudança na sua vida. Peço que você deixe seu like logo agora, porque isso ajuda muito o canal. Primeiro, medo do primeiro passo. Não sei por onde começar. Você já se perguntou por que é sempre tão difícil dar o primeiro passo? É por causa de todo o atrito, tensão e resistência que você enfrenta quando está prestes a fazer uma mudança. Estes sentimentos o sobrecarregam com confusão. Steven Pressfield, o autor de War of the Art, diz: o medo é bom, como a dúvida. O medo é um indicador. O medo nos diz que temos que fazer. Quanto mais medo tivermos de um trabalho ou chamado, mais certeza teremos de fazê-lo. Se não significar nada para nós, não haverá resistência. O medo é um instinto e só surge para as coisas pelas quais nos importamos. É uma forma de resistência para nos impedir de dar o primeiro passo. Não sentimos medo de algo a que somos indiferentes, apenas daquilo que nos interessa. A maneira mais fácil de superar esse medo é simplesmente dar um passo à frente. Estabeleça uma intenção e siga em sua direção. Você não sabe como se tornar um escritor? Você começa colocando palavras no papel. Você não sabe como se tornar um empreendedor? Você começa identificando um problema e criando uma solução para ele. Quando você começa a andar no caminho, o caminho aparece. São as palavras sempre verdadeiras de Rumi. Se você tiver medo de dar aquele primeiro passo para começar a caminhar, o caminho nunca vai aparecer. Segundo, medo de si mesmo. Não sou bom o suficiente, não sei se consigo. Este pensamento não é você e certamente não é verdade. Nós somos as histórias que repetidamente contamos a nós mesmos. Portanto, se você continuar dizendo a si mesmo que não é bom o suficiente, adivinhe, é nisso que você passará a acreditar e assim se tornará não bom o suficiente. Para superar esse medo, você deve primeiro mudar a história, que conta de si mesmo. Eu sou bom o suficiente, eu posso fazer isso, estou confiante de que posso fazer isso. A conversa interna positiva aumenta sua autoconfiança, o que lhe dá a convicção de seguir em frente e fazer a mudança acontecer. E aqui está uma verificação da realidade. Ninguém descobriu tudo. O filósofo estoico romano Sêneca disse: sofremos mais com a imaginação do que com a realidade. Pare de imaginar que você não é ótimo e comece a imaginar que você é. Pare de imaginar que está com medo e comece a imaginar que não está. Essa mudança mental pode libertá-lo de suas crenças autolimitantes. Terceiro, medo do fracasso. E se não der certo? Vincent van Gogh foi um dos pintores mais famosos a agraciar esse mundo com sua arte, mas só conseguiu vender uma pintura durante sua vida. Ainda assim ele disse: o que seria da vida se não tivéssemos coragem de tentar nada?
Não importava para Van Gogh se sua vida como pintor daria certo, se trouxe fracasso ou sucesso. Ele o fez de qualquer maneira. Hoje, uma pintura de Van Gogh custa mais de 100 milhões de dólares. A primeira vez de Jerry Seinfeld no palco para uma comédia de stand-up não foi tão boa. Ele congelou e foi vaiado e foi embora do palco sendo vaiado. Hoje, ele é um dos comediantes de maior sucesso de todos os tempos. Adam Grant, autor de Originals, escreve: escolher desafiar o status quo é uma batalha difícil e é provável que haja falhas, frutos e contratempos ao longo do caminho. Com certeza haverá falhas. Se você puder aceitar essa perspectiva, poderá se livrar do medo do fracasso. E uma maneira de fazer isso é se perguntar: o que eu faria se falhasse? Qual seria o pior cenário? Depois de obtê-lo, crie um plano de contingência em torno dele. Reconheça que você pode lidar com o pior cenário possível. Isso aumenta seu nível de confiança e lhe dá coragem para seguir em frente. Você não aprende a andar seguindo regras. Você aprende fazendo e caindo. Richard Branson. O fracasso é apenas parte da jornada. E embora tenhamos desenvolvido uma associação negativa com o fracasso, na realidade é simplesmente outra palavra para aprender. Quanto mais aberto você estiver ao fracasso ou aprendizado, maior a probabilidade de sucesso. Se você olhar para o fracasso como um catalisador do sucesso, você se livrará do medo dele. Na verdade, sempre que você se perguntar, e se não der certo, prossiga com isso. Mas e se der? Quarto, medo do julgamento externo. O que eles vão pensar de mim? Disseram a Walt Disney que ele não tinha imaginação e não tinha boas ideias. Isso o impediu de seguir seu sonho? Absolutamente não. A resposta simples para a pergunta, o que eles vão pensar de mim, é esta: quem se importa? Seriamente, você quer viver sua vida de acordo com o que a sociedade considera um modo de vida aceitável? Ou você quer viver a vida em seus próprios termos? Em seu livro The Top 5 Regrets of Dying, Bronnie Ware mencionou que o arrependimento mais comum dos moribundos era: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Não deixe que seu atual medo irracional do julgamento dos outros seja o ladrão de seus sonhos. Não deixe que a comparação atrapalhe também. Quinto, medo de dificuldades e incertezas. Essa mudança vai trazer muita dúvida, desconforto e incerteza. Sim, vai mesmo. Na verdade, esse é o objetivo por trás da busca pela mudança. Crescemos e expandimos no desconforto que enfrentamos ao longo da jornada. É por isso que pessoas altamente bem-sucedidas nos aconselham a ficar fora da zona de conforto, porque o crescimento acontece no processo de trabalhar em direção ao que você deseja. Superar obstáculos é o caminho da vida. Michael Jordan foi cortado do time de basquete do colégio em seu segundo ano. O primeiro romance de Stephen King foi rejeitado 30 vezes. Desanimado por sua incapacidade de ser assinado por uma editora, ele jogou seu livro no lixo. Sua esposa o recuperou e o incentivou a continuar. A realidade da vida é esta. Às vezes, as coisas precisam piorar antes que possam melhorar. A chave para lidar com a incerteza da mudança é não pular nas coisas, mas ter um plano de ação definitivo. Um plano ajuda a mitigar seus riscos e assim reduzir a incerteza do resultado. Abrace o desconhecido e as dificuldades que ele possa trazer. Veja-o como um caminho natural de crescimento na jornada da vida. E isso transformará a sua perspectiva sobre o medo. Sexto, medo da concorrência. A ideia já existe. Quero que você reserve um momento para pensar em todas as coisas que perderia se outras pessoas parassem com esse pensamento irracional de que minha ideia já existe. Sua banda favorita não existiria, nem seu brunch café favorito, seu autor favorito também não, nem aquele estúdio de yoga que você frequenta nas noites de quarta-feira. Você sabe quantos serviços de entrega de comida existem neste mundo? Uber Eats, Delivery Hero, Deliveroo, DoorDash, Munchery, Eat24 e muitos mais. A questão é que você não vai reinventar a roda. E isso não deve impedi-lo de perseguir uma ideia. Seja um hobby, uma experiência, uma ideia de negócio ou um evento comunitário, suas ideias e perspectivas são únicas. Sua maneira de fazer as coisas é única. Então, como você supera esse medo irracional?
Pare de pensar pequeno e comece a pensar grande. Pense em abundância, não com escassez. Não deixe o medo derrotar você. O medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. Ralph Emerson. Espero que você escolha não ser derrotado. Espero que você escolha abrir suas asas e voar. Espero que você escolha olhar o medo nos olhos e dizer: eu vou te esmagar. Este é o segredo para se sentir vivo e viver uma vida sem arrependimentos. Sempre que sentir medo, incline-se para este medo e enfrente-o. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Até o próximo vídeo.